Antes de tudo, é importante deixar uma coisa bem clara. Este vídeo é totalmente informativo. As informações que você vai ouvir aqui foram reunidas com base em pesquisas, comunicados oficiais e dados técnicos divulgados por empresas do setor de combustíveis, agências reguladoras e fontes confiáveis do mercado. Em nenhum momento estamos expressando a opinião pessoal do dono do canal, nem dizendo que é certo ou errado. O conteúdo aqui apresentado tem o único objetivo de informar você sobre o que está sendo divulgado sobre a nova gasolina E30, que começa a circular no Brasil. Então, se você quer entender o que é essa gasolina, o que muda na prática e o que dizem os especialistas, fica comigo até o fim do vídeo. As imagens são apenas ilustrativas, então presta atenção no áudio, que é onde está o conteúdo principal. O que é e por que o E30 chega agora? A partir de 1º de agosto de 2025, a composição obrigatória da gasolina no Brasil passa de 27% para 30% de etanol anidro, conforme decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Essa mudança faz parte da chamada Lei do Combustível do Futuro, que visa reduzir a importação de gasolina e expandir o uso de biocombustíveis no país. O Ministério de Minas e Energia acredita na possibilidade de queda de até R$ 0,11 por litro na bomba. Isso porque o etanol é, em geral, mais barato na fonte e produzido internamente, reduzindo o impacto da importação de petróleo. Testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia, IMT, com apoio da Anfavea e Sindipeças, concluíram que a gasolina E30 não traz prejuízos para o consumo, desempenho ou partidas a frio nos veículos testados, incluindo carros antigos movidos exclusivamente a gasolina. Além da economia, com o E30 o Brasil tende a reduzir a importação de cerca de 760 milhões de litros de gasolina por ano, aumentar a produção de etanol em cerca de 1,5 bilhão de litros e promover a autossuficiência energética. Isso também ajuda na redução das emissões de gases de efeito estufa. Como a gasolina E30 afeta o consumo e o desempenho dos veículos? Você já deve ter ouvido que etanol consome mais do que gasolina, certo? Mas será que isso muda com o E30? É aqui que a gente entra no detalhe. Segundo os testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia, a diferença de consumo entre a gasolina comum atual, com 27% de etanol, e a E30 foi praticamente imperceptível. Estamos falando de variações inferiores a 1%, ou seja, nada que você vá sentir no bolso no dia a dia. E o melhor, mesmo com o acréscimo de etanol, o desempenho do motor continuou estável. Os testes incluíram desde veículos flex modernos até modelos antigos movidos apenas a gasolina, e todos mantiveram boa dirigibilidade, sem falhas de combustão ou dificuldade na partida. Outro ponto relevante: o etanol anidro, aquele usado na mistura com gasolina, tem uma octanagem elevada, o que pode ser até vantajoso para motores que trabalham com taxa de compressão mais alta. Isso ajuda o motor a funcionar de forma mais limpa, com menor emissão de poluentes e sem queda de torque. Claro, vale lembrar que isso depende também da calibração eletrônica do carro. Em veículos que são muito antigos ou extremamente sensíveis a mudanças de composição de combustível, pode haver uma leve oscilação na marcha lenta ou uma necessidade de reprogramação da injeção, mas isso foi raríssimo nos testes. A maioria dos carros vai aceitar a nova mistura sem nenhuma intervenção. No uso urbano, a diferença será tão pequena que só os mais atentos vão notar, e ainda assim o impacto no bolso tende a ser positivo por conta da redução de preço na bomba. Ou seja, a nova gasolina E30 pode ser considerada segura para o seu carro e para o seu orçamento. Na próxima parte, vamos falar sobre os possíveis cuidados na hora de abastecer e quais carros realmente não devem usar esse novo combustível. Sempre que um novo tipo de combustível chega ao mercado, surgem os boatos, as dúvidas e, claro, os mitos que se espalham rapidamente. Com a gasolina E30 não é diferente. Tem gente dizendo que ela vai acabar com o motor, outros juram que estraga os bicos injetores, e tem até quem ache que ela só pode ser usada em carros novos. Mas o que é verdade e o que é exagero? Primeiro, vamos esclarecer. A E30, que tem 30% de etanol anidro misturado à gasolina, é fruto de testes sérios, conduzidos por instituições como o Instituto Mauá e aprovados por entidades como a Anfavea e a Petrobras. Isso significa que ela só foi liberada porque passou por ensaios rigorosos de compatibilidade. A grande maioria dos carros em circulação no Brasil, principalmente os flex, são perfeitamente compatíveis com a E30. Aliás, eles já rodam há anos com gasolina contendo 27% de etanol. A diferença agora é mínima e não justifica medo. Veículos mais antigos, que utilizam apenas gasolina,
também foram testados. Claro, é essencial prestar atenção ao manual do fabricante, especialmente se você dirige um carro importado que nunca foi adaptado para o combustível nacional. Mas no geral, não há nada a temer. Bicos, válvulas, bomba de combustível e até a sonda lambda suportam tranquilamente a nova composição. E sobre o mito da corrosão? Esquece! Os motores modernos já usam materiais resistentes e preparados para o contato com o etanol há muito tempo. Agora, se você tem um carro parado há muito tempo ou se abastece em postos duvidosos, o problema não está na E30, mas sim na qualidade do combustível adulterado. O risco não está na mistura aprovada, mas sim na falta de fiscalização de alguns estabelecimentos. Por isso, a principal dica aqui é: abasteça sempre em locais de confiança. No próximo bloco, vamos falar sobre os impactos ambientais e o que essa mudança representa para o futuro da mobilidade no Brasil. A introdução da gasolina E30 no Brasil não é apenas uma jogada comercial ou uma nova opção para o consumidor. Ela faz parte de um plano muito maior, voltado para a sustentabilidade e o futuro da mobilidade no país. O aumento da proporção de etanol na gasolina tem impacto direto na redução das emissões de gases do efeito estufa. Para quem não sabe, o etanol é um biocombustível renovável, produzido a partir da cana-de-açúcar, e sua queima libera muito menos em comparação com a gasolina pura. Isso significa que, quanto maior o percentual de etanol na mistura, menor o impacto ambiental do combustível que estamos usando. E o mais interessante é que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo no setor de transporte justamente por causa do etanol. O país já é referência global nesse tipo de tecnologia, e a E30 surge como mais um passo nessa direção. Com 30% de etanol anidro na composição, a nova gasolina contribui para atingir metas ambientais estabelecidas pelo programa RenovaBio e ajuda o país a manter sua posição de destaque nos acordos climáticos internacionais. Ou seja, quando você abastece com E30, não está apenas movendo seu carro, está fazendo parte de uma solução sustentável e nacional. Além disso, o etanol é menos poluente no que diz respeito ao material particulado, aquele pozinho invisível que vai para o ar e que, no longo prazo, causa problemas respiratórios. A E30 também tem um poder antidetonante maior, o que melhora a performance de motores modernos e reduz a necessidade de aditivos químicos, que muitas vezes são nocivos ao meio ambiente. No próximo bloco, vamos ver como fica o cenário prático, o preço da E30, o que esperar nas bombas e qual é o verdadeiro custo-benefício desse novo combustível. Quando o assunto é combustível, o bolso do consumidor sempre pesa na decisão. Por isso, uma das maiores dúvidas em relação à gasolina E30 é: será que vai compensar no fim do mês? A resposta começa com o preço. Segundo as informações mais recentes divulgadas pelo governo e pela Petrobras, a E30 deve chegar ao mercado com preço equivalente ou até ligeiramente inferior ao da gasolina comum que temos hoje. Isso porque, com 30% de etanol anidro em sua composição, a mistura acaba tendo custo de produção menor do que a gasolina pura, especialmente em épocas de alta na cotação do petróleo. Além disso, o Brasil já possui uma grande infraestrutura para o etanol, o que facilita a adoção da E30 sem a necessidade de grandes investimentos logísticos. A expectativa é que a nova gasolina comece a ser distribuída inicialmente nos grandes centros urbanos, onde há maior demanda e estrutura, e depois seja expandida para outras regiões. Ainda assim, especialistas alertam que essa transição pode levar alguns meses, então vale ficar atento às atualizações da sua cidade ou estado. Do ponto de vista do consumidor, o custo-benefício da E30 vai depender de alguns fatores: o modelo do carro, o estilo de condução e, claro, os preços regionais. Motores mais modernos, especialmente os que já rodam com altas taxas de compressão, tendem a se beneficiar da nova fórmula, com maior desempenho e menor necessidade de manutenção. Já modelos mais antigos, mesmo que aceitem o combustível, podem não sentir tanta diferença. Mas, no geral, a proposta da E30 é entregar um equilíbrio entre economia, desempenho e responsabilidade ambiental. Agora que você já entendeu tudo sobre a gasolina E30, desde sua composição até o impacto no seu bolso, comenta aqui embaixo o que achou dessa novidade. Você abasteceria com esse combustível? Já viu algum posto oferecendo? E claro, se gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha com alguém que vive perguntando o que mudou na gasolina e se inscreve no canal, porque aqui a gente explica tudo de um jeito claro e direto, sempre com foco no que realmente importa para você.